e ela aceita Cristo. Depois nós vemos que uma moça foi liberta, ao qual Paulo, anunciando o Evangelho, essa moça, ela foi liberta porque ela tinha os espíritos adivinhadores. E agora ali no capítulo 16 de Atos vai revelar o que aconteceu, porque o apóstolo Paulo e Silas, vendo aquilo, porque os incomodavam, ela dizer que aqueles homens eram homens de Deus, só que não foi uma só vez que ela falava isso, foi repetidas vezes. E agora o apóstolo Paulo repreende aquele espírito e aquela moça fica liberta. Eu não posso afirmar que aquela moça ficou crente, mas que ela foi liberta, ela foi liberta. A Bíblia não diz que ela ficou crente, mas certamente isso causou indignação aos mercadores, que ao qual tomavam conta daquela moça pelas suas adivinhações, tinha se tornado um dos negócios. E agora nós vemos que o apóstolo Paulo, ele passa por um certo problema com aquele povo. O apóstolo Paulo, agora, eles pegam e levantam testemunha contra o apóstolo Paulo e lançam o apóstolo Paulo e Silas na prisão. Mesmo o apóstolo Paulo tendo identidade romana, o apóstolo Paulo foi encerrado na prisão. E agora ali na prisão, o Senhor move as prisões através dos hinos louvados pelo apóstolo Paulo e Silas. E ali mais uma vida aceita Jesus, que era o carcereiro. Nós falamos aquele dia que todos os lugares o Senhor salva pessoas de distintas classes. Nós vemos que Lídia era uma mulher que vendia, poderia ser o quê? Alguém que tinha uma empresa de venda nos dias atuais, uma empresária, talvez. Nós vemos que depois o carcereiro foi salvo e toda a sua família pela mensagem anunciada pelo apóstolo Paulo, toda a sua família se converteu. Então, de todas as classes, o Senhor Jesus Cristo, ele salva alguém e faz morada na casa de alguém, sem exceção de pessoas. O Senhor está pronto para todo aquele que abrir o seu coração, crendo na mensagem de salvação, possa receber a mensagem de Cristo e a salvação chegar até a sua vida através da sua fé em Cristo Jesus. Aleluia. Nós vemos que agora a mensagem chega aos Filipenses, e a mensagem foi anunciada a eles. Depois que isso, o apóstolo Paulo, ele apresenta a sua cidadania romana e fala acerca da sua cidadania, ao qual ele deveria ser julgado segundo a sua cidadania. E ali eles falam, não pode soltar. O apóstolo Paulo fala que não, porque teria ser o mesmo, porque ele era cidadão romano. E agora chega a mensagem até todos aqueles, que o apóstolo Paulo sai dali e anuncia o Evangelho a todos que queriam ouvir o Evangelho. E depois o apóstolo Paulo, ao escrever a epístola aos Filipenses, o apóstolo Paulo tem grande amor pelos filipenses. O apóstolo Paulo, ele tem uma grande carisma pela igreja de Filipos, pelos irmãos filipenses, pelos aqueles que estão, os diáconos, como ele cita, ali que está fazendo a obra do Senhor. E nós vemos que o apóstolo Paulo, ao escrever essa epístola, ele traz uma saudação e ele leva aos irmãos um agradecimento através dessa epístola, e ele traz aos irmãos uma consolação em Cristo, em que os irmãos devem perseverar, e que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E o apóstolo Paulo, ele demonstra um grande sentimento por a igreja de Filipenses. Essa introdução dos Filipenses, da epístola aos Filipenses, dá-se quando nós vemos a mensagem anunciada também em Atos dos Apóstolos, ao findar quase Atos dos Apóstolos, onde Paulo vai falar acerca de quando ele vai para Roma a ser julgado por César. O apóstolo Paulo já tinha sido ali julgado por alguns ali da Judéia, e não era esse julgamento que necessitaria para Paulo, porque os judeus queriam que Paulo fosse julgado como cidadão romano, e manda o apóstolo Paulo naquela embarcação, ao qual Paulo estava indo,
naufraga. E agora Paulo chegando a Roma, nós vemos que ali era para ele ser julgado, mas eles não achavam nada de acusação do apóstolo Paulo. E certo é que agora o apóstolo Paulo fica numa prisão domiciliar. O apóstolo Paulo agora, ele aluga uma casa, como a palavra de Deus diz, e ele agora vai anunciar o evangelho para aqueles também, judeu que estava ali em Roma. Ele vai falar do evangelho de Jesus Cristo e anunciar, e certamente ele cita lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, ele vai citar acerca do que também Isaías profetizou, que aqueles que ouviriam o evangelho, muitos estavam com seus ouvidos agravados, que não conseguiam entender, olhando não conseguia ver, e ouvindo não conseguiria compreender, e ali houve grandes discórdia. E é nesse meio, em volta de 60, 62 depois de Cristo, nesse julgamento de Paulo, em que ele está nessa casa, é que o apóstolo Paulo, recebendo os irmãos, ele manda essa carta aos Filipenses, trazendo em memória as suas obras em que eles tinham feito acerca do apóstolo Paulo, defendendo ele em prisões, defendendo o apóstolo Paulo. Aonde Paulo estava, eles defendiam o apóstolo Paulo. Por quê? Com ações de graça, trazendo o quê? Aonde eles estavam, mandavam mantimento, até mesmo dinheiro para suprir as suas necessidades. E ali nós vemos que o apóstolo Paulo manda pelo Epafrodito essa carta aos Filipenses. Ele vai mandar essa carta para que eles tenham agora um sentimento em que o apóstolo Paulo tinha também, o mesmo sentimento, em alegria de poder receber ali os filipenses com grande ousadia no Senhor, receber na verdade as notícias, receber e falar acerca do evangelho. Agora você imagina o sofrimento que Paulo passou. Eu fico observando assim, quando alguém luta para adquirir algo, que ele sofre bastante, que ele tem grandes problemas, grande dificuldade, o amor pelaquela coisa, o amor por algo ao se conquistar, ele aumenta muito mais do que aquilo que conquista fácil. E aqui o apóstolo Paulo e também Barnabé, eles passam por uma situação muito difícil, o açoite onde foram presos, e ali é onde o apóstolo Paulo inicia o evangelho aos Filipenses, inicia também uma marcação na carreira de Paulo. Por quê? Porque lá ele apanhou, lá ele sofreu açoites, lá ele foi preso, e neste mesmo lugar, aonde os irmãos depois recebem ele. Então o apreço que o apóstolo Paulo tem pelos Filipenses são muito grandes. Louvado seja o nome de Jesus. Suponhamos que para nós ganhar uma alma, essa alma deu muito trabalho, mas depois que você ganhou essa alma, o grande apreço que ela tem pela pessoa que ganhou ela para Jesus foi muito grande. Traz uma ousadia através de ter esta pessoa, de receber ela. É muito importante, é muito bom quando vamos trazer uma saudação de alguém que outrora nós via no mundo, e agora ele se converte ao Evangelho de Cristo, e a gente tem aquela palavra para falar. Lá eu conheci essa pessoa tal, vivendo no mundo dissolutamente, e o Evangelho chegou até ela, e hoje vive uma vida diante de Deus de santidade. É muito bom quando nós vimos alguém falar isso, é gostoso de receber alguém, e ainda mais quando essa pessoa tem grande apreço por aquele que anunciou o Evangelho. Assim era o apóstolo Paulo, a igreja dos Filipenses, os Filipenses com o apóstolo Paulo. Nós vemos que a cidade de Filipos era uma cidade muito desenvolvida para o lado dos mercadores, trajetos de navios pelas embarcações, e isso facilitou para que o apóstolo ele pregasse. Por quê? Porque ali tinha várias pessoas de todos os lugares de Roma. Ali falava muito, difundia a língua grega, ao qual o apóstolo Paulo ele sabia muito bem dessa linguagem. Então, para o apóstolo Paulo se expressar ali em Filipenses, foi algo muito bom, foi algo muito
grandioso que aconteceu, porque o apóstolo Paulo ele entendia daquele local, sem falar que o apóstolo Paulo era um doutor das leis judaicas e também conhecia muito bem as leis romanas. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ler o capítulo, alguns versículos para nós ir meditando nessa epístola no primeiro capítulo. Eu vou ler só apenas um comentário da Bíblia Scofield, que é um comentário acerca das divisões do primeiro capítulo e assim diante. A epístola pode ser dividida da seguinte maneira: na introdução do capítulo 1, do versículo 1 ao 7, Cristo, a vida do cristão, regozijo apesar do sofrimento. Essa é a introdução. Do versículo 1, o capítulo 1, versículo 8 ao versículo 30, que é o que nós estamos falando, Cristo, o modelo do cristão, regozijo no serviço humilde. Ou seja, esses dois termos é os que vai ser debatido, Cristo como modelo, em que o apóstolo Paulo vai defender em sua carta, ou na sua epístola. Primeiro versículo: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo que é isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Paulo, o autor dessa epístola, ele vai mencionar, ele sendo um escritor, o autor da epístola, nós vemos que a saudação em que o apóstolo Paulo ele traz aos irmãos, aos santos que estão em Filipos, ou a cidade de Filipos, ele vai fazer menção também a Timóteo, Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. É interessante que o apóstolo Paulo, ele faz a sua introdução direcionando essa epístola, ela vai direcionada à igreja que está em Filipos, aos irmãos filipenses. É interessante que quando alguém vai direcionar algo, ele fala de quem está indo e ele também vai indicar o que vai receber e de que modo essa carta ela vai introduzir e por que ele está enviando essa carta. É interessante que a introdução que o apóstolo Paulo vai dar, ele vai trazer primeiramente uma saudação, mas ele também não esquece de Timóteo. Ele também faz menção em Timóteo, Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo. É interessante que ele menciona ele como um servo de Cristo e também Timóteo, companheiro seu, também mencionando como um dirigente a esta carta à igreja que estava em Filipos. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele indica essa carta, ou ele faz menção dessa carta para estes irmãos. É interessante, irmão, nós meditarmos acerca da organização em que Paulo tinha em escrever estas cartas, ou essas epístolas, que o direcionamento, o posicionamento que o apóstolo Paulo ele dá, ele vai falar como alguém que conhecia acerca de escritura. Ele vai direcionar as palavras que ele fala de modos que o que recebe entende muito fácil o que Paulo está querendo dizer. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele era
alguém que sabia e conhecia acerca de escritura, acerca de leis, acerca de tudo o que os ensinos forneciam na época. E ele sabia como descrever uma carta, como descrever uma epístola. E quando ele manda essa epístola, ele com certeza sabia, porque ele recebia muitas cartas quando ele era lá dos publicanos, quando ele fazia aquilo, entregava, recebia as cartas, e que Paulo, ele executava as cartas, quando ele fazia parte dos judeus, que eram da lei, que ali eles levavam as cartas até o apóstolo Paulo. O Paulo recebia essas cartas para o quê? Para perseguir a igreja. Paulo, ele entendia do assunto, ele entendia do que ele poderia fazer, ele entendia quando ele recebia a carta até o local que ele poderia ir. Então o apóstolo Paulo, ao escrever essas cartas, ele também, ele sabia direcionar essa carta. É tanto que o apóstolo Paulo, ele vai mencionar, aqui no versículo 6, tendo por certo, isto mesmo, que aquele que vos começa a boa obra, e a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Nós vemos que a palavra de Deus também vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que temem ao Senhor ou que amam ao Senhor. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele foi um homem muito terrível acerca da lei judaica. E quando o apóstolo, ele recebia essas cartas, e ele estudando acerca disso, o apóstolo Paulo não somente foi mau, mas também ele era um defensor da lei. Para ele a lei estava certa, para ele o que ele fazia estava correto, porque ele defendia a lei dos judeus. E nós vemos que isso contribuiu para que Paulo fosse zeloso pelo Evangelho. Isso contribuiu para que Paulo aprendesse acerca das leis. Isso contribuiu para que o Evangelho de Cristo depois fosse levado a muitas cidades e formadas muitas sinagogas onde se falava da palavra de Deus. Às vezes nós olhamos para alguém estudando, ou competindo, ou fazendo algo, e olhamos, achamos talvez exagero, e muitas críticas, muitas coisas, mas nós sabemos que, assim como o Senhor teve um encontro com o apóstolo Paulo, essas pessoas também, ela pode ter um encontro com Jesus e mudar a sua vida, mudar o seu destino, e o que ele aprendeu pode contribuir para o andamento da obra do Senhor. O que ele aprendeu na sua vida, no seu cotidiano, sofrendo, aprendendo, ou até mesmo lutando contra a igreja de Cristo, agora vai se reverter, porque agora ele vai saber como ele era, e ele vai defender o Evangelho de Cristo. Ele vai defender a palavra que ele vai pregar, ele vai defender o Evangelho como deve ser. E tudo o que o apóstolo Paulo passou, ele vai falar acerca da glória em sua carne. Se vós gloriais, nós vimos esses dias para trás, estudando o culto de ensino, vocês acham que são, ou que pode se vangloriar? O que eu diria de mim mesmo? Tenho descendência de judeu, também do grego ou romano, por estudo, mais eu, por sofrimento, ainda mais eu. Então Paulo, ele sabia se conter, e ele fala: se vós querem se gloriar nisso, irmãos, para que isso de vós? Porque o apóstolo Paulo sabia que seria tudo vão, o vangloriamento dessas pessoas, por causa do Evangelho de Cristo anunciado. Mas aqui, o Evangelho contribuiu para que agora o apóstolo Paulo, ele vai falar com ousadia a palavra de Deus para aqueles que vão receber essas cartas. Se fosse nos dias atuais, quem sabe, o apóstolo Paulo enviaria um e-mail, mais seguro, tem certeza que vai chegar. Ou então, se o apóstolo Paulo quisesse algo mais rápido,
Ele ia pegar o WhatsApp, né? Escrever um texto e mandar para a igreja de Coríntios. Ou escrever um texto, mandar para os romanos. Ou escrever uma epístola e mandar aos filipenses. Mas na época não era assim. Mas contribuiu porque o apóstolo Paulo sabia que ia chegar, porque Epafrodito era de confiança, ao qual levava suas cartas. Nós vemos que Epafrodito, ele foi também um porta-voz do apóstolo Paulo em suas prisões. Foi um porta-voz do apóstolo Paulo através das cartas paulinas em que ele vai enviando para as igrejas. Então ele anima os irmãos de Filipenses dizendo: aquele que começou a boa obra e aperfeiçoará até o dia de Jesus. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vós retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. O apóstolo vai fazer menção acerca das suas orações. E ele vai dizer que com grande ousadia ele ora pelos irmãos que estão em Coríntios, em Filipenses, ou em Filipos. E ele vai dizer que sempre, com alegria de coração, ele suplica, ou ele intercede em suas súplicas pelos irmãos de Filipenses. É tão bom quando alguém ora ao Senhor por alguma pessoa que lhe fez bem, e agora em suas orações não falta apresentações diante de Deus a vida dessa pessoa. Então, quando a gente fazer bem para alguém que ora, algum irmão que consagra ao Senhor, sabemos que todos nós temos que consagrar a nossa vida a Deus. E nós, quando nós consagramos, é interessante isso, que quando nós estamos em oração, quando nós suplicamos ao Senhor, nós não entregamos só a nossa vida. Quando nós vamos orar, é interessante que nós se apresentamos ao Senhor, e nas nossas intercessões, nas nossas orações, nós oramos sempre por alguém. Nós oramos sempre pela enfermidade de alguém. Senhor, faça com que essa pessoa seja liberta de tal coisa. Senhor, abençoa fulano de tal, que tal tempo, assim, apresentando ao Senhor. Não só apresentamos a nós, mas também aos que nos servem, pela obra do Senhor. E agora, quando ele vai citar esse versículo, ele vai falar para os irmãos, em sua carta, e eu imagino agora a ousadia, ou a alegria do apóstolo Paulo mencionar: por vós, nas minhas súplicas, eu tenho apresentado com grande alegria. Aleluia. Com grande alegria, eu tenho de apresentar ao Senhor, em minhas súplicas, todos vocês. Por quê? Porque ele vai falar aqui: fostes participantes da minha graça, tanto das minhas prisões, como na minha confirmação do Evangelho. Aqui o apóstolo Paulo ele vai fazer menção aos filipenses em agradecimento. Uma igreja que foi gerada através do seu sofrimento de uma prisão intensa, pela libertação daquela mulher que estava com aquele espírito de adivinho. Mas agora nós olhando para outra carta, que foi mencionada a igreja de Coríntios, que ele vai também recitar e vai falar acerca de como foi gerado Cristo, ou como ele desejaria que Cristo fosse gerado naquela igreja. Nós vemos que ele faz menção ali como deve servir a Santa Ceia, corrigindo aos irmãos que de uma forma não esperava os irmãos participar da ceia, e glosamente eles participavam de forma dissolutamente, tendo ali contenda entre eles. E o apóstolo Paulo ensina tanto aquela igreja que ele fala: irmão, se fosse preciso
eu tenho até como se fosse dor de partos, para que Cristo fosse gerado em vós. Ou seja, o apóstolo Paulo estava disposto a sofrer tanto pelo Evangelho, pelas pessoas, mas eles não tinham essa sã consciência, ou então não deram tanto valor quanto a igreja de Filipenses. Então a diferença é que a igreja ao qual Paulo passou pregando este Evangelho, o recebeu. É interessante nós ver isso, que se Paulo tivesse desobedecido a voz do Senhor e descido para onde ele queria descer, para a Ásia, talvez ele não teria tanto sucesso. Talvez o Evangelho não teria chegado onde chegou. Porque essa epístola que o apóstolo Paulo escreve, ele já estava em Roma, mas a viagem de Paulo, a segunda viagem, em que ele vai, a primeira, ele vai a Listra, a Derbe, aonde ali em Listra ele e também os companheiros dele que ali estavam com ele, foram apedrejados e arrastados para fora da cidade, como se ele estivesse morto. Então agora eu fico imaginando se o apóstolo Paulo não obedece à voz do Senhor e vai para a Ásia. E nós vemos que depois a Ásia foi evangelizada também pelo apóstolo João, quando escreve as 7 cartas à igreja da Ásia, quando ele escreve ali, quando ele estava na ilha de Pátimo. Ou seja, a mensagem do apóstolo João foi quase em torno de 100 depois de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta ou essa epístola em torno de 62 depois de Cristo. Então logo após isso a mensagem chegou lá também na Ásia. E é certo que ele, ouvindo a voz do Senhor, passa a Macedônia e ajuda-nos. Era como se Deus estivesse mostrando: lá, Paulo, você vai ser abençoado. É como se alguém estivesse falando para nós, assim, né, irmão Mário? Vai lá em tal lugar, que lá tem uma serva boa, não vai para cá não, para cá está seco. Se você ir aqui, ó, vai ter um poço, uma curva tal, assim, assim, você vai chegar lá, tá bom de pescar lá. Aí você vai falar: não, mas eu quero ir para cá. Mas para ir tá seco, você vai ir. O peixe não está para ir, o peixe está lá na serva, está lá, ó. Aí o apóstolo Paulo olhando para isso, eu falo: eu vou ir para cá mesmo, hein? Se nós obedecer. Só que é interessante que se alguém conhecido nosso fala isso, nós falamos: fulano de tal não mente, lá vai estar bom, vamos lá. Fulano de tal é verdadeiro, não mente não, vamos lá vai ser bom. Aí se nós vai indo lá, primeiro que nós encontramos antes da serva, uma cachorra de marimbondo, né? Sofrimento antes de chegar lá. Mas lá vai ser bom, vamos continuar. Aí chega lá, o negócio é bom mesmo. Mas quem fala para Paulo? O Espírito do Senhor. Não trazia confusão na mente de Paulo. E certo é que foi bom mesmo. Certo é que a vitória foi grande naquele lugar. Então obedecer ao Senhor é gratificante, porque por mais que passamos tribulações ou perseguições, nós temos o auxílio do Senhor. Versículo 8: porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranháveis afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vosso amor cresça ainda mais e mais. Em o quê? Em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Um ponto importante que o apóstolo Paulo faz referência aos filipenses é que eles continuem crescendo o amor deles, mas ele também dá uma salientada ao quê? A crescer na ciência também. O que seria a ciência? Seriam os estudos e também o entendimento.
Algumas pessoas, ela pega aí essa parte e pega lá onde o sábio Salomão vai fazer uso da sua palavra, lá finalizando o livro de Eclesiastes, que o estudo demais gera enfado e canseira. E daí muitos olham para a palavra de Deus e não estudam ela, não examina, não tem o conhecimento das coisas. É uma pessoa que ela tem fé em Deus, vai ser salva, mas ela não tem o conhecimento para transmitir algo de Deus. Ela tem para ela conhece o Evangelho, ela sente o poder de Deus, mas para ela transmitir talvez não tenha este conhecimento. E quando o apóstolo Paulo faz referência a esse texto, eu fico olhando e meditando, se alguém se interessa em seguir, como o apóstolo Paulo diz, a ser imitador dele como ele é de Cristo, tanto no entendimento, quanto também na ousadia, pelo nome e pelo Evangelho de Cristo, nós vemos que é gratificante, irmão. Alguém chegar a pregar o Evangelho de Cristo, com ousadia, com poder, e também com conhecimento, que você fala, meu Deus, 2 horas de mensagem, e parece que foi meia hora. Não parece que foi 2 horas que esse congresso passou tão rápido, uma ousadia, um conhecimento, ciência do que está falando, embasado na palavra de Deus. É gostoso de você sentar para ouvir. E agora o apóstolo Paulo vai dizer bem assim: o amor de vocês continue crescendo mais e mais ainda, e também em ciência e entendimento. O apóstolo Pedro vai fazer referência que nós devemos ser aptos para responder todas as perguntas que fazemos a nós. O apóstolo Pedro fala isso. Então, nós temos que ter o quê? Conhecimento da palavra de Deus. É interessante que se nós tivermos o Espírito de Deus, e talvez não tenha ciência das coisas, como um estudo avançado, mas nós temos um embasamento na palavra de Deus. Nós lemos a palavra de Deus, nós conhecemos a palavra de Deus porque nós lemos. E talvez muitas pessoas falam assim, mas eu não consigo gravar versículo, eu não consigo entender tanto, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Mas certo é que se nós ler a palavra de Deus, e quando nós encontrar com alguém e nós entrar em defesa da fé, o Espírito de Deus faz com que nós lembramos a palavra. O Espírito de Deus entra na nossa vida e daqui a pouco nós está falando, mas assim a palavra de Deus diz. Por quê? Conhecimento. Quando Satanás ele afronta um servo de Deus, é interessante isso aqui, irmão. Quando o diabo ele usa suas astutas ciladas para enfrentar o servo de Deus que tem o conhecimento, ele não vem com uma coisa tão difícil para confundir ou a pessoa já sair fora de uma vez, mas ele vem com palavra da Bíblia. Certo é que muitas pessoas talvez vão oferecer algo para ti, não, mas o que faz mal é o que sai da boca do homem. Eles falam bem assim. A Bíblia diz que o que faz mal é o que sai da boca do homem, não o que entra. Então pode beber um gole, pode tomar isso, pode tomar aquilo. A Bíblia diz que tudo pode, tudo é lícito. Mas daí vai lá, que nem Jesus Cristo falou para o Satanás quando leva ele ao pináculo do templo, quando leva ele ao deserto. E o que acontece? Nós falamos, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. O Espírito de Deus faz que nós lembramos da palavra. Então por isso que nós devemos estudar a Bíblia, como o apóstolo Paulo estava falando, acerca da ciência para os irmãos de Filipenses, e também o conhecimento, conhecer algo, estudar algo, ter em memória alguma coisa, oferecer a alguém um conhecimento maior é gostoso. Eu não falo conhecimento para ousadia, como querer tirar alguém, ou querer se achar mais do que alguém, como eu falei, que ele faz referência a alguns irmãos que queriam se vangloriar em sua carne, mas sim
conhecimento da palavra de Deus para transmitir ela com ousadia no nome de Jesus. É que tem momentos que tem pessoas que elas se confundem, elas se perdem. Vamos supor assim, tem alguém que pode falar assim, mas para que estudar? Os apóstolos discípulos de Jesus era tudo analfabeto. Tem pessoa que pensa dessa forma. Agora, se continuar raciocinando, ele não vai pensar, ele não vai recordar no momento que aqueles analfabetos fizeram faculdade com Jesus. Fizeram 3 anos de ensino com Jesus, com o mestre. E alguns deles tinham estudo, né? Tinha. Sim, mas mesmo o analfabeto, ele fez um grande curso. Tiveram experiência para a vida toda. 3 anos de ensino. Aprende muito. 3 anos. 3 anos. Vendo milagre, pregações, sermão, parábola. O conhecimento deles, eu acredito que fica muito agudo. E é interessante que a ousadia e o respeito pelos apóstolos, que eles tinham pela palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo, nas suas viagens com Barnabé, vem alguns dos fariseus, o apóstolo Paulo ele era fariseu, e alguns daqueles que tinham aceitado a Cristo, eles queriam impor a crença, o respeito às leis de Moisés. E agora eles não vão para o debate só ali, criam uma grande discórdia, mas eles vão onde? Até Pedro. E Pedro era estudado, Pedro era um pescador. Mas Pedro tinha se formado na faculdade de Jesus. E agora Pedro ali, ele vai fazer o quê? Ali no capítulo 28, ainda no capítulo, na verdade, se não me falha a memória, 14 ou 15, ele vai se impor a sua autoridade que Jesus deixou para ele. Irmãos, quando ele fala isso, aí ele vai falar acerca da circuncisão. Então ele tinha uma autoridade no nome de Jesus. Então o conhecimento de Pedro acerca da palavra de Deus já estava selado no seu coração. Por mais que lá no início, quando Jesus começa a operar na vida de Pedro, ele começa ainda a querer ainda fazer umas coisas da lei. Qual que era? Subir ao templo 3 vezes ao dia. Quando ele e João está subindo, que cura aquele enfermo, que Jesus cura aquele aleijado na porta do templo, que ele subia ao templo na hora 9, ele estava ainda fazendo uso do quê? Da lei. Então, ainda ele estava meio assim, mas depois que lá ele visita Cornélio, aqui ele vai saber. Então, o grande conhecimento deles acerca da Escritura também era grande. E o apóstolo ele vai fazer mencionamento para nós fazer uso. Você sabe por quê, irmão, estudar a palavra de Deus? Porque nem tudo que as pessoas falam para a gente, nós devemos aceitar. Nem tudo. Pode ser alguém mais sábio que for. A gente tem que fazer o quê? Analisar as Escrituras. Analisar as palavras faladas. Senão nós somos apenas alguém que é domesticado. Fomos domesticados, colocado no cabresto. E aonde que aquela pessoa quer que nós vai sendo puxado, pregado. Ah não, a Bíblia diz isso e aquilo outro, talvez distorcido. Aquele irmão, ele prega a verdade. Mesmo que prega a verdade, talvez ele pode falhar. E talvez nós estamos no cabresto, não vai ler a Bíblia. Aí está sendo puxado, talvez está sendo puxado pelo lugar errado, pelo entendimento da palavra errado. Por isso que nos cultos de ensino a gente às vezes abre exceções para nós falarmos, para debater o Evangelho de Cristo, para nós chegarmos a uma palavra viva aos nossos corações, que não traga discórdia. Mas o que? Que o irmão saia falando, é verdade, essa palavra aqui a Bíblia diz assim, 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 porque tem conhecimento da palavra. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar acerca do ensino e do estudo da ciência aos irmãos. 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejam sinceros
e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios do fruto do Espírito, que são por Jesus Cristo, por glória e louvor de Deus. Quero, irmãos, que sabais as coisas que me acontecem, contribuindo para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por todos, a guarda pretoriana, ou seja, os soldados romanos, toda a guarda dos soldados romanos foram manifestas, e por todas as mais lugares. É muito, meus irmãos, no Senhor tamanho ânimo, com as minhas prisões falar a palavra mais confiadamente. Verdade é que também alguns pregam o Cristo por inveja e contenda, mas outros por boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, contando que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Olha que interessante. Quando Paulo ele foi preso, alguns irmãos criaram mais ousadia para falar também, porque agora o apóstolo Paulo estava defendendo eles mesmo em prisões, e agora cria alguns, ele vai dizer que anunciam a Cristo por falsidade, querendo que aumentasse a perseguição do apóstolo Paulo. E agora muitas pessoas vão dizer bem assim, quando Paulo fala bem assim, mas que importa, contando que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisso me regozijo. Por quê? Ele não está falando aqui que toda pregação é aceita diante de Cristo. É que as pessoas falam, né? O que importa mesmo na verdade é que Cristo seja pregado. Na verdade importa, mas não é de qualquer maneira que Cristo deve ser pregado. E agora, o que ele faz menção aqui? Ele faz menção acerca do sofrimento dele. Importa que Cristo seja pregado, não que eu estou sofrendo, porque alguns pregavam para aumentar o sofrimento de Paulo. Alguns pregavam o quê? Para aumentar as prisões de Paulo, alguma coisa acerca de Paulo, mas na verdade ele fala assim, o que importa isso para mim? Importa que seja pregado, importa que os irmãos desanimem, porque ainda que seja por contenda que estão pregando, mas importa que Cristo seja pregado. Algumas pessoas confundem, não, o que importa é que Cristo seja anunciado, seja lá de qual forma, não. A verdade é por causa da prisão dele que ele vai falar isso. E o versículo chave dessa lição, ou dessa, na verdade, lição não, na verdade da epístola aos Filipenses, ela vai ser o versículo 21 do capítulo 1, que ele tendo, o tempo já está acabando, né? Eu vou ler aqui essa parte para nós encerrarmos. Porque sei que disso que me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que nada serei confundido. Antes, contudo, ou confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Versículo chave. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, por isso para mim é muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito do vosso gozo na fé. Olha que interessante. Ele vai fazer aqui uma menção do que? Irmãos, com tudo isso ainda, Cristo vai ser glorificado em meu corpo. Não importa. O que importa em mim é que Cristo vai ser glorificado. E quando ele fala isso, ele vai falar que agora ele não sabe mais. Pelo sofrimento que Paulo está passando em prisões, mesmo talvez Paulo estando ali em prisões, como falar nos dias atuais, prisões semiabertas, ele sofria.
talvez. E depois disso, é claro, as intensas aflições de Paulo aumentaram, porque até o ponto de chegar à execução de Paulo, ali onde Paulo foi morto. E nós vemos que ele vai falar que a vontade dele agora era de partir com Cristo, porque para ele isso era ganho. Porque tanto Cristo seria glorificado tanto na sua morte quanto ele em vida. Porque ele falou: o que importa para mim é que Cristo e meu corpo sejam glorificados, tanto em vida quanto se ele morresse e fosse partisse dessa vida para outra. Ele estava certo que desta vida partindo para outra, para ele ia ser melhor. Mas agora ele volta atrás. Mas irmãos, julgo necessário, por amor de vós. Olha que interessante, o amor que ele tinha pela igreja de Filipenses, ele vai falar que se de tal forma for necessário que eu fique para convosco na carne, isso for gerar fruto para vós, que eu fique. Certo é que ele estava decidido: se eu morrer, para mim é lucro, e se eu ficar, é ganho. Ele fala assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Como assim viver é Cristo? Se eu viver, eu vou viver para Cristo. E se eu morrer, para mim, é ganho. Certeza da salvação. Até então, quando ele escreve a última carta a Timóteo, é o que eu acho muito lindo o apóstolo Paulo fazendo o quê? Imagina a declaração do apóstolo Paulo, hoje a gente conversando com ele: meus irmãos, eu já estou sentindo a minha partida. Com os olhos espirituais posso ver a minha oferenda, minha aspersão. Mas agora, irmão, tendo certeza da minha salvação, combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. O que me resta agora? O que me resta? A justa coroa, dada pelo justo juiz, ou seja, a medida exata do que ele já tinha passado. Aqui para ele, o morrer era ganho, mas ainda tinha algo maior para ele fazer. E agora ele vai sentir o que? Meus irmãos, mas se eu ficar, for gerar frutos em vós, o amor de Paulo pela obra, irmão, não era apenas de salvar a si mesmo, mas o amor era tão grande pelas coisas de Deus que ele fala: importa assim que Cristo seja gerado em todos vós. Quando ele vai falar na carta aos Coríntios. E quando ele tem esse sentimento, eu posso olhar para nós e ver quão grande nós somos fracos diante de Deus. Porque quando o apóstolo Paulo ele vai fazer uma citação acerca das suas provações, ele vai falar: porque o que eu passo, as minhas provações, pelo amor do Evangelho, é como se eu estivesse sendo participante das aflições de Cristo. E agora, quando eu vejo a mensagem dele falando assim: se eu ficar, vou gerar fruto em vós, seria bom? Ou que ele ficaria? Ele fala assim: mas se eu viver na carne e der frutos da minha obra, não sei então do que devo escolher. Sabe o que eu quero trazer em nossas memórias? Momentos de dificuldade na nossa vida. Talvez a gente até ora: Senhor, não aguento mais. Tribulações, perseguições, isso, aquilo, outro, talvez nem apanhamos, né? Talvez nem chegamos a passar algo tão grandioso assim, pelo nome de Cristo. E agora este homem como nós, eu falo homem pela nossa carne, pelos nossos sofrimentos emocionais,
Tendo esse sentimento, que no outro capítulo nós vamos estudar, tendo o vosso mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós vamos estudar na próxima terça. Tendo o sentimento que nem nós temos os nossos sentimentos, falar, se eu ficar na carne, der fruto a vós, nem sei o que eu peço. Você sabe, aquela vontade assim de conhecer Jesus novamente, né? Ver Jesus, de encontrar Jesus e sair desse sofrimento, mas o amor pelo Evangelho de Cristo, talvez ele falando, se eu ficar, eu posso imaginar, irmão, assim, se eu ficar, eu posso talvez ainda implantar mais uma igreja, eu posso ganhar mais uma alma. Quando eu olho para isso, irmão, meu coração chega a dói. Porque naquele dia, como o apóstolo Paulo diz, o que me resta agora é a justa coroa dada pelo justo juiz. E nós chegar lá diante de Deus, fazer a demonstração, Jesus julgando as nossas obras, todos os salvos. Está aqui fulano de tal, apóstolo Paulo, eu vou colocar agora a coroa na sua... Aí Jesus dá ordem, colocar a coroa na cabeça do apóstolo Paulo. Aqui estão os seus galardões. O apóstolo Paulo, homem de Deus, homem que fez isso, aquilo, outro. As suas maldades não vai ser apresentada agora, porque ele foi limpo. Mas vai ser apresentada as suas obras que ele fez depois que ele aceitou a Cristo. Não foi fácil. O apóstolo Paulo passou 13, 14 anos sem ministrar o Evangelho como ele ministrou, sem ser recebido pelos apóstolos, mas agora ele é reconhecido, entrega a sua coroa. Aí o sentimento que o apóstolo Paulo teve, aí agora nós se encontrando com Cristo. Apóstolo Pedro, chegou a sua vez. Aí, diácono irmão Eliseu, vem. Imagina, irmão, nós chegar diante de Jesus. Eu sei que a gente trabalha pelo Evangelho de Cristo também. A gente luta, a gente ora, a gente consagra pelo Evangelho de Cristo. Mas talvez se chegar a aprovação que o apóstolo Paulo chegou ao ponto de falar, se eu morrer agora para mim é lucro. Talvez se alguém falar assim, chegar e falar, você quer morrer agora para encontrar com Cristo? Talvez eu vou falar, rapaz. Talvez o sentimento que eu vi no apóstolo Paulo de salvar mais algo, falar, não, eu ainda tenho mais coisa para fazer com Jesus. Mas talvez não é por isso, mas talvez é pelo medo de encontrar com a morte. E agora chegar diante de Jesus, não sei o tamanho do nosso galardão lá, mas certamente é. Nós vamos receber uma coisa lá também. Então o amor que o apóstolo Paulo tinha pela obra do Senhor foi muito grande, a ponto de que este Evangelho e estas cartas, essas epístolas não ser descartadas, mas essa epístola e as outras demais chegar até nós. E o que eu trago para nós nessa noite? Importa é que Cristo seja gerado em nós. De qual forma? Não sei. Seja por perseguições, seja por tribulações, seja por alguém que fala mal de nós, mas importa é que Cristo seja gerado em nós. Importa que o Evangelho de Cristo seja implantado dentro do nosso coração, o amor pela palavra de Deus. Versículo 30. Tendo o mesmo combate que já em mim tens visto e agora ouvi estar em mim. E se termina o capítulo 1 na carta que o apóstolo Paulo enviou aos Filipenses. A carta não é epístola. É interessante, né? Eu fico imaginando assim que talvez alguém soprou antes, né? Vai chegar uma carta para a igreja de Filipenses. Imagina que a gente está aqui, passou alguém, plantou essa igreja, nós os irmãos aqui, de uma forma muito rápida, conseguimos se organizar e ficou alguém dirigindo a igreja.
E este alguém está ansioso para vir alguma coisa nova, para alguém lhe mandar alguma coisa para falar. Para aquele que passou por aqui e plantou essa igreja, nós conhecemos uma nova de salvação. E talvez fosse nós ia ficar eufórico, esperando algo, uma carta, alguma coisa, porque certamente alguém foi dar testemunho deles. E eu acho, irmão, que alguém, ou o diácono, os bispos, que receberam essa carta, ao receber talvez essa carta, não tem como nós esperar mais não, vamos ler todos nós juntos. E talvez ao receber, olha o que o apóstolo Paulo falou para nós, que tem alegria e ora por nós. Ô irmão, ao receber uma carta dessa, o ânimo dessas pessoas talvez aumentaram na fé. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. E nós lemos essas mensagens e sabendo que foi da mesma forma que Cristo salvou aqueles morrendo na cruz do Calvário para dar direito de salvação a eles. Também nós devemos alegrar o nosso coração e dizer, não devemos esperar mais, mas nessa mensagem que recebemos devemos anunciar para aqueles que ouvem. E importa que Cristo seja gerado dentro de nós, aleluia. Esta é a mensagem que chega aos corações, às vidas, e até nós chegou. E Cristo dentro de nós está sendo gerado. Glória ao nome de Jesus.